Quinta-feira, dia 11 de junho, exatamente às 7h15 da manhã. 11º vídeo da série de 365 vídeos. Então, se você chegou até esse vídeo, muito obrigado do fundo do meu coração por você estar vindo até aqui. Convido você que não é inscrito a se inscrever no canal e a deixar seu like no vídeo. Isso ajuda para que esse vídeo alcance outras pessoas. Até porque o grande objetivo desses vídeos que eu estou gravando é, em primeiro lugar, eu agregar conhecimento e eu mesmo me aproximar de Deus por meio do manual de vida, que é a Bíblia, né? E em segundo lugar, depois que eu estudar, depois que eu adquirir conhecimento e eu tiver intimidade com Deus, eu transmitir de alguma forma como que eu consigo aplicar o manual de vida na minha própria vida e compartilhar de como que eu aplico isso na minha própria vida, né? Compartilhar meus erros, compartilhar meus aprendizados, né? E como eu costumo falar em alguns vídeos, eu não sou um cara perfeito, eu não tô gravando vídeo porque eu sou rico, porque eu sou um mestre, porque eu sou especialista. Não, eu tô gravando esses vídeos porque eu sou uma pessoa que eu estou aprendendo todos os dias, eu sou uma pessoa que estou evoluindo, sou uma pessoa que estou aprendendo com meus próprios erros e eu quero compartilhar esses aprendizados para que talvez você, que já errou, saiba como sair desse problema, ou você que ainda não errou, não venha errar nos mesmos erros que eu errei. Fechou? Tamo junto e bora pro vídeo. Antes de começar o vídeo, eu quero fazer uma breve oração. Então, Senhor, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Hoje é quinta-feira. Que o Senhor abençoe a minha vida e abençoe a vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Que eu declaro em nome de Jesus que a sua quinta-feira vai ser uma quinta-feira abençoada. Vai ser uma quinta-feira de alegria, vai ser uma quinta-feira de boas notícias. Eu declaro em nome de Jesus riqueza, prosperidade, saúde, amor, alegria sobre a sua vida. Da mesma forma assim também na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Então vamos embora. Hoje pelo fato de ser dia 11 de junho, então vai ser João capítulo 11. João capítulo 11 fala sobre a morte de Lázaro. Teve um momento na minha vida que, ali na época da Covid-19, eu perdi o meu avô Osmário. E, na verdade, o meu avô Osmário foi ele que foi minha figura paterna desde quando eu nasci. Então, eu considerava o meu avô Osmário como um pai para mim, porque ele foi esse pai do meu 0 até meus 10 anos de idade. O meu avô Mário que foi meu pai, né? Ele é o pai da minha mãe que faleceu. E aí o que aconteceu? Ali na Covid-19, infelizmente ele acabou pegando Covid. Ele foi para o hospital, infelizmente teve que ser entubado e ele ficou mais de 30 dias entubado. E aí os pulmões dele não reagiam. Acabou que depois de 30 dias, 40 dias ali, ele acabou pegando acho que alguma, como é que chama? Bactéria de hospital, né? Enfim, e foram 30 dias, foram 40 dias onde eu e toda a minha família, minha mãe, minhas tias, minhas avós, todos oraram muito, jejuamos, oramos. Imagina, ficamos 40 dias em oração, né? E hoje eu paro para pensar, eu vejo que 40 dias foi o tempo que Deus utilizou na Bíblia para preparar vários homens. Por exemplo, Jesus, ele permaneceu 40 dias no deserto, sendo tentado. E depois que ele passou pelo deserto, ele iniciou seu ministério. Temos outros exemplos na Bíblia também, onde homens passaram pelo processo de 40 dias. Né? E eu acredito nesse processo de 40 dias. Eu acho que Deus tem algo nesse período de 40 dias. E meu avô passou por esse processo de 40 dias. A gente não sabe
Porque assim, ele estava entubado, ele estava desacordado, né? E infelizmente ele não voltou. Ele ficou 40 dias ali em coma induzido, né? E partiu, né? Foi descansar, foi se encontrar com o Senhor, né? Mas basicamente o que eu queria falar? Que eu orei muito e eu mandei essa palavra um dia para minha mãe, para minhas tias, para minha avó, falando assim: vó, Deus falou comigo hoje, eu tenho certeza que meu vô vai acordar. Meu vô vai acordar. Não tenho dúvida. E aí eu falei dessa palavra de Lázaro, João capítulo 11, né? E o que fala em João capítulo 11? Que Lázaro era irmão de Maria e de Marta, e que o Lázaro estava doente, mas quando Jesus recebeu a notícia, Jesus disse aos seus discípulos, né, que o resultado dessa doença não será a morte, mas isso vai acontecer para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Ou seja, da mesma forma, eu acreditava nisso aqui com meu avô. Eu falava assim, para minha mãe, para minhas tias, para minha avó. Falava, ó, essa doença, essa situação não está acontecendo para que o meu avô morra, mas está acontecendo para que o poder de Deus se manifeste na vida do meu avô e para que a gente veja a natureza gloriosa de Deus na vida do meu avô, esse milagre, ele vai testemunhar esse milagre, meu avô vai ressuscitar, meu avô vai acordar dessa doença, e eu acreditava muito, sabe? Mas infelizmente meu avô, ele não acordou do coma induzido, né? E aí, isso quer dizer que a palavra ela não é viva? Isso quer dizer que a palavra ela não é eficaz? Ou isso quer dizer que eu não tive fé suficiente? Não. Isso quer dizer que o propósito de Deus é que naquele momento tinha chegado a hora do meu avô. Entendeu? Talvez o mundo não comportasse mais que meu avô vivesse aqui, porque meu avô estava num nível de intimidade com Deus, meu avô era cristão, sabe? O mundo. E assim, ó, eu creio muito que Deus sabe o dia que as pessoas nascem. E Deus já tem um dia preparado para que as pessoas vão deixar esse mundo, né? E vão passar para a eternidade. Na verdade, nós que já somos nascidos de novo, que nosso espírito foi recriado, nós já somos seres eternos. Nós já vivemos na eternidade, né? Por quê? Porque o nosso espírito foi recriado, o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de nós e nós já vivemos a eternidade. A única coisa que a gente vai fazer é passar desse nível aqui, que é esse ensaio que nós estamos vivendo, e nós vamos passar para o outro lado, que é um lado espiritual, né? Porque nós somos espírito. Nós somos espírito que habitamos dentro de um corpo, né? Então, nós somos espírito, que temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Então, ou seja, nós estamos vivendo apenas um período aqui nessa terra, né? E... enfim, e aí aconteceu que eu acreditava muito, mas assim, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito e tinha chegado o momento do meu avô. Por mais que eu orei com fé, eu declarei com fé, eu usei a palavra com fé, a palavra ela não deixou de ser viva e eficaz, sabe? A palavra ela não muda. Até na Bíblia diz, tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passará. Nenhum ponto, nenhuma vírgula será tirado da palavra de Deus. Então essa palavra ela é real. Só que o meu avô tinha dado o tempo dele, né? Infelizmente para nós, mas felizmente para Deus, e tá tudo certo. A despedida ela é dolorosa, mas a gente tem que entender, né? Enfim, e aí Jesus fala, né, que é para os seus discípulos que a doença de Lázaro ela não iria
trazer a morte, mas sim que revelasse o poder glorioso de Deus e revelasse o poder glorioso de Jesus. E aí, continuando, né? Ali no versículo 5 está a chave do capítulo. Por quê? Porque diz assim, ó, Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também amava Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Ou seja, ficar 2 dias onde Jesus estava dentro dos planos de Jesus, certo? Quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, ficou ainda 2 dias onde estava. Ou seja, não aconteceu um imprevisto, não foi enfim, não aconteceu um problema. Não, Jesus estava dentro do plano de Jesus ficar mais 2 dias onde ele estava, mesmo amando Lázaro, Maria e Marta, e sabendo que Lázaro estava doente, ele ainda ficou 2 dias. Por quê? Estava dentro dos planos de Jesus, certo? E aí, o que estava prestes a acontecer? Olha só a intimidade de Jesus que ele tinha com Deus. Da mesma forma, eu e você, nós podemos ter essa intimidade com Deus. Porque Jesus sabia que Deus estava planejando algo maior naquele momento. Porque até aquele momento de João capítulo 11, Jesus havia curado cego, havia curado paralítico, e havia feito mudo falar. Mas até aquele momento, Jesus não havia ressuscitado ninguém. Então tinha chegado o momento de se manifestar a glória de Deus e a natureza divina de Jesus na morte de Lázaro, certo? Então, quando Jesus chega até o local onde estava Maria, onde estava Marta e onde Lázaro já havia sido sepultado, já havia 4 dias, certo? Então, assim, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Então, por que a Bíblia destaca isso? Porque assim, ó, na cultura judaica da época, acreditava-se que após a morte, o espírito do homem ou o espírito da mulher ficava ao lado do corpo por alguns dias. E quando Jesus chega após 4 dias, que Lázaro havia sido sepultado, não tem chance nenhuma de ninguém dizer que Lázaro estava dormindo ou que Lázaro tinha desmaiado e tinha acordado. Não. Jesus esperou e quando chegou já fazia 4 dias, ou seja, é inquestionável que Jesus operou um milagre e que Jesus ressuscitou Lázaro. Entendeu? Tanto que fala num versículo ali, ó. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que ele foi sepultado. E aí Jesus disse para ela: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? E agora, aplicando na minha e na sua vida, muitas das vezes eu penso que o milagre está demorando para acontecer, ou que Jesus está demorando para aparecer, né? Por que Jesus não me responde? Por que Deus não me responde? Por que Deus não agiu antes? Sabe? Por que Deus está demorando? Por que Jesus está demorando? E através dessa palavra, Deus está falando para mim e para você que Ele está preparando algo maior.
Então, se você na sua vida, talvez você está pensando assim, poxa, por que que Deus ainda não agiu? Por que que Deus ainda não operou um milagre? Por que que Deus está demorando em me responder? E Ele não está demorando, Ele está preparando algo maior. Acabou a bateria aqui da luz. Da mesma forma que foi com Lázaro, né? Que de propósito, ele aguardou os 4 dias para que quando ele chegasse não fosse, ele não acordou Lázaro, ele não curou Lázaro, não, ele ressuscitou, ele trouxe Lázaro da morte para a vida, e assim também é comigo e é com você. E eu não sei em qual área da sua vida você está precisando passar da morte para a vida. Qual é a área da sua vida que você está precisando passar da morte para a vida? É na sua vida espiritual? É na sua vida financeira? É na sua vida conjugal? No seu casamento? É no relacionamento com seus filhos? É no relacionamento com seus pais? Qual é a área da sua vida que você está precisando passar da morte para a vida? E aí Deus manda eu te dizer que Ele não está preparando uma cura. Ele está preparando uma ressurreição. E esse problema que você está passando, ele vai sair da morte para a vida. Então Deus não está demorando para te responder. Deus não está demorando para te atender. Deus está preparando algo maior para a sua vida. Então, obrigado por chegar até o final desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, que eu vou estar olhando cada um dos comentários. E até o vídeo de amanhã, que é o 12º vídeo da saga de 365 vídeos. E até a próxima.